Seja bem-vindo ao mundo marcial. Sandal Sanshou. Hoje é o esporte de combate mais popular na China como um sistema de combate desenvolvido pelos militares chineses. Ele utiliza as técnicas das artes marciais chinesas que têm uma longa história de desenvolvimento e aplicação, tornando o Sanda uma arte marcial abrangente para combate desarmado e uma autodefesa eficaz. Sanda significa literalmente ataque livre ou luta livre, embora seja usado o nome como boxe chinês ou kickboxing chinês. É o esporte de combate nacional na China para competições de artes marciais e defesa pessoal. Originalmente criado na década de 1920, era usado pelo Partido Nacionalista para o treinamento de seus soldados em combate corpo a corpo após a conquista comunista da China. Sanda foi adaptado para os soldados modernos na era atual, tornou-se o principal esporte de combate nas competições chinesas. Não podemos quantificar quão longe as artes marciais chinesas remontam, mas a China lutou em muitas guerras por milhares de anos, que proporcionaram o desenvolvimento de técnicas e estratégias ao longo do tempo. As batalhas da China dentro e fora de suas fronteiras influenciaram a mudança de armas e o combate corpo a corpo. As artes marciais chinesas passaram a incorporar diferentes filosofias e ideais em sua prática, expandindo seu propósito da autodefesa para a manutenção da saúde, finalmente, como um método de autocultivo. Com o passar do tempo, as artes marciais passaram a ser praticadas fora das forças militares, mas novamente como meio de autodefesa. Os monges Shaolin defendendo seu mosteiro contra bandidos por volta de 610 a.C. Por volta de 1900, havia rebeldes que praticavam artes marciais que se opunham aos manchus durante a dinastia Qing e também usavam suas habilidades contra potências estrangeiras. O fracasso da rebelião levou 10 anos depois à queda da dinastia Qing e à criação da República Chinesa. Durante o período da República, entre 1912 e 1949, as artes marciais chinesas se tornaram mais acessíveis ao público em geral, pois muitos praticantes de artes marciais foram incentivados a ensinar abertamente ao público. Naquela época, alguns consideravam as artes marciais um meio de promover o orgulho nacional e construir uma nação forte. Como resultado, muitas escolas e academias foram criadas e manuais de treinamento foram publicados. Foi durante o período da República que o Sanda moderno se desenvolveu por meio do exército chinês. Foi baseado no estudo intenso de técnicas e aplicações de vários sistemas tradicionais de luta de artes marciais chinesas. Tudo isso se desenvolveu ao longo dos séculos depois de incorporar formas que passaram a existir mais tarde. Os militares chineses analisaram principalmente os métodos com foco no combate desarmado, mas também examinaram a prática do treinamento com armas. Seu objetivo era desenvolver um sistema completo de arte marcial, incluindo defesa contra armas brancas e armas de fogo. Em 1924, o Kuomintang, Partido Nacional Chinês, estabeleceu a Academia Militar Vanpua na província de Cantão, sul da China, a fim de treinar os líderes do partido e criar uma força militar moderna. Em janeiro de 1923, eles formaram uma aliança estratégica com a União Soviética. A academia utilizou métodos soviéticos para estabelecer a disciplina partidária, a instrução política e o treinamento do pessoal militar. Entre 1904 e 1905, durante a guerra entre a Rússia e o Japão, as forças russas sofreram pesadas perdas com os japoneses em combate corpo a corpo. Eles sentiram que algo precisava ser feito e medidas foram tomadas para desenvolver melhores métodos de treinamento de soldados para o combate corpo a corpo. O projeto foi oficializado sob a liderança do Partido Comunista da União Soviética em 1917. O resultado desse projeto é o que hoje é conhecido como a arte marcial Sambo. Os militares soviéticos e os criadores do Sambo sentiram que era necessária uma forma de esporte que pudesse ser praticada regularmente com segurança. Isso também incorporaria avanços modernos em medicina esportiva e metodologia de treinamento. Tudo isso ensinado a eles sob a orientação de um treinador habilidoso. Sob a tutela de conselheiros soviéticos, os chineses se empenharam em criar um método semelhante de treinamento em suas forças militares. O programa talvez fosse mais importante para os chineses que careciam de base industrial e acesso à maioria das tecnologias de guerra modernas. Os instrutores militares Vanpua que estudaram os estilos tradicionais de artes marciais combinaram-nos com os métodos de treinamento modernos e criaram Sanda, e a decisão foi feita para usar um formato semelhante ao kickboxing quando praticado. A luta no solo nunca foi introduzida nesta época, pois eles acreditavam que a maioria das situações de autodefesa são iniciadas de uma posição em pé. Além disso, ficar no solo por longos períodos torna-o mais vulnerável para ataques e a própria superfície pode apresentar inúmeros perigos, especialmente ao cair. Portanto, Sanda foi desenvolvido para evitar confrontos no solo, concentrando-se nas habilidades de golpear, chutar, lutar, arremessar e derrubar, bem como travar e agarrar as articulações. Entretanto,
Mais tarde foi introduzindo o combate no solo, e o Sanda foi desenvolvido por completo. Esta arte de combate tem uma forte marca do combate corpo a corpo. O envolvimento russo deixou alguns vestígios nessa arte marcial para a parte não esportiva, mais técnicas e golpes são permitidos. Os chineses, portanto, codificaram Sanda sob estas 4 categorias são os golpes na parte superior do corpo como punho, palma, cotovelo, dedos, cabeçada, são os golpes na parte inferior do corpo, chutes, joelhadas, rasteiras, caneladas, shuai, que são os arremessos, semelhante ao judô usando rasteiras, arremessos de quadril, pegadas internas e externas, que compõem o grappling, travamentos das articulações, estrangulamentos e submissões, embora o Sanda tenha técnicas de solo. Foco é nas habilidades de golpear, chutar, arremessar e derrubar, bem como travar e agarrar as articulações. A ideia é ficar de pé da maneira mais eficaz possível. Para melhorar ainda mais o pessoal militar, a Vanpo Academy realizava frequentemente eventos competitivos entre os soldados para testar e praticar suas habilidades e técnicas marciais com as mãos vazias. Essas lutas seriam travadas em uma plataforma elevada chamada Leitai. Historicamente, as lutas Leitai datam de séculos atrás na China, onde os desafios eram disputados com as mãos nuas e com armas. Frequentemente, essas lutas terminavam em ferimentos graves ou morte. Com o Sanda sendo ensinado e praticado em uma escala mais ampla fora do exército, o Instituto Wushu Central foi estabelecido em Nanjing em 1928 e um torneio nacional chinês foi realizado com competições de armas longas, armas curtas, Sanda Shuai Jiao, que é luta livre chinesa. As lutas no Leitai foram tão brutais que os 12 finalistas não puderam lutar por medo de matar alguns dos grandes mestres da época. Houve também um torneio realizado em 1933 com um resultado semelhante, então mudanças foram necessárias. O Sanda moderno se tornou um esporte ao mesmo tempo que o Wushu moderno durante a década de 1960, e o equipamento de proteção foi introduzido. Luvas, protetores de cabeça e protetor de tórax agora seriam usados durante lutas competitivas. Além disso, um conjunto de regras foi introduzido para reduzir o risco de lesões graves. Essas regras permitiriam uma ampla gama de socos de contato total, chutes, quedas e arremessos retirados das aplicações tradicionais, mas o uso de joelhos, cotovelos, estrangulamentos, travas nas articulações e agarras de finalização seriam excluídos das competições, podendo ser usados e treinados na parte não esportiva. A competição oficialmente regulamentada de Sanda começou em 1979 e se tornou um evento internacional nas competições de Wushu em 1988. Wushu, que se traduz literalmente como artes marciais, é composto por 2 disciplinas, Sanda, Sparring, e Taolu, formas. Taolu envolveria padrões de artes marciais e manobras com e sem armas para as quais os competidores são julgados e recebem pontos de acordo com regras específicas. Desde 1991, no primeiro Campeonato Mundial de Wushu em Pequim, Sanda desempenhou um papel importante no desenvolvimento do Wushu. A participação de Sanda tem aumentado constantemente em torneios mundiais e europeus desde então, e a primeira Copa Mundial de Sanda foi realizada em Xangai em 2002. O Sanda profissional também se desenvolveria na China e nos Estados Unidos com torneios como King of Sanda, Rei do Sanda. Aqueles que terminaram nos 4 primeiros lugares no Campeonato Mundial de Wushu seriam convidados a competir neste evento de prestígio com todos os lutadores de todos os pesos lutando entre si, produzindo o campeão de Sanda definitivo. Famosos lutadores de Sanda de todo o mundo surgiram através de eventos como Kung Le, Rudyot, Muslin Saliuv, Yuan Yubao e Liu Ailon, entre outros. Algumas características do Sanda: grande variedade de quedas e arremessos. Uma partida típica de Sanda se parece muito com uma partida de Muay Thai ou Kickboxing. Porém, a diferença notável é a inclusão de mais grappling e principalmente quedas como arremessos semelhantes aos do Judô e MMA, o uso de quedas unilaterais e duplas, pegadas internas e externas e arremessos de quadril tornam o Sanda muito distinto do Muay Thai e do Kickboxing, que geralmente não utilizam ou permitem tais técnicas. Sanda inclui uma variedade de chutes como chute lateral, conhecido também como escora lateral, chute gancho, chute rodado, chute martelo, conhecido como chute machado, chute oblíquo, chute varredura, que é conhecido como rasteiro. Inclui também os chutes mais conhecidos como chute circular e suas variações, chute frontal e suas variações. A postura de luta também é bem diferente. Para olhos de um leigo pode ser igual, mas a diferença da postura do Sanda é mais quadrada, e com centro de gravidade mais baixo. Esta postura permite uma melhor execução do chute lateral, que é a marca registrada do Sanda, bem como um baixo centro de gravidade para poder executar e defender uma gama mais ampla de quedas e arremessos. Em competição, os lutadores são capazes de utilizar socos, chutes, quedas, arremessos, varreduras de perna, pegadas. E, em algumas competições,
Golpes de cotovelo e joelho são permitidos. Os lutadores de Sanda devem usar equipamentos de proteção. Isso inclui um protetor de cabeça, protetor de tórax, luvas, protetor de gengiva e proteção para a virilha em vez de um ringue de luta comum no Muay Thai e no kickboxing. As lutas de Sanda acontecem em uma plataforma elevada chamada Lei Thai, que tem 80 centímetros de altura, 8 metros de largura e 8 metros de comprimento. As lutas de Sanda consistem em 3 rounds de 2 minutos com 1 minuto de intervalo entre os rounds. Um vencedor é declarado se ele superar seu oponente e vencer 2 das 3 rodadas ou por nocaute. Sanda é um sistema de combate emocionante de ritmo acelerado, que conta com exercícios de pesos e calistênicos e várias rotinas de treino para colocar o praticante em sua forma física máxima, enquanto usa exercícios e combinações de luta eficazes para dar a eles as ferramentas de que precisam para lutar e vencer. É um excelente sistema de luta e autodefesa, além de um incrível sistema de treino para quem busca exercícios com propósito. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.